Estamos aqui hoje para dar início num projeto maravilhoso que é o SaúdeCast. E a partir desse projeto nós vamos receber várias pessoas aqui que queiram iniciar sua advocacia na área da saúde ou advogados que estão já com a sua advocacia consolidada e queiram abrir no seu escritório um braço de direito da saúde, queiram aumentar a sua operação. Então, os convidados aqui, eles vão tirar suas dúvidas sobre gestão, sobre marketing, sobre vendas e todos os produtos que você pode oferecer para os seus clientes na área da saúde. E hoje, no episódio número 1, eu não poderia deixar de fazer esse episódio com as minhas sócias, porque elas foram um pontapé inicial, foram a minha base, o meu pilar para que o escritório desse certo. Então, muito do que eu aprendi tem o dedo delas aqui, porque elas me ajudaram a construir essa trajetória de sucesso, que eu posso dizer que é uma trajetória de sucesso, porque hoje nós conseguimos já atender 18 estados do Brasil em 1 ano e 2 meses de atendimento na área da saúde. E nós estamos transformando muitas vidas. A nossa alegria, o nosso propósito dentro do escritório é transformar a vida das pessoas que necessitam de atendimento na área de saúde. E nós estamos alcançando esse objetivo. Vocês concordam comigo, meninas? Com certeza. Com certeza. O objetivo está sendo alcançado com sucesso, né? O propósito principal do escritório, né? A gente sempre fala saúde não espera. Então, a gente com certeza está aí em união, né? Estamos conseguindo atingir esse objetivo e é um prazer estar aqui no seu primeiro episódio, né? Nesse projeto tão desejado, tão esperado, né? Tão sonhado e que agora aí teve seu início e tenho certeza que vai ser um sucesso. Tenho certeza que a Alexandra Barpa vai trazer muita informação para a área do direito da saúde. Isso mesmo, essa mentora maravilhosa, que agora a gente até tá com um pouquinho de ciúmes, porque a gente tá tendo que dividir a nossa mentora particular no escritório, né, com tantas outras pessoas, mas é porque a Ali merece esse sucesso todo, agora tem um podcast só dela, ela é muito dedicada, né, tem estudado muito, tem trabalhado muito nesse projeto, então não tem como dar errado, assim como a gente não tinha o plano B no nosso escritório quando a gente começou, né, então a gente só tinha um plano A e a gente fez de tudo, continuamos fazendo para que esse plano tenha saído do papel da forma que saiu e tenha atingido tantos objetivos de maneira tão rápida, né? Às vezes até a gente se surpreende com a maneira rápida com que nós tivemos um crescimento no nosso escritório, mas que é justificado porque, olha, a gente ralou muito, né? E continuamos ralando aí para que tudo seja alcançado. E olha só, a nossa sociedade, ela tem uma peculiaridade que é muito importante que vocês saibam, porque isso pode inspirar algumas pessoas. Eu tenho 20 anos de advocacia, trabalhei muitos anos na área criminal e quando eu conheci as Jéssicas, que são advogadas ainda iniciantes, recentes. Quantos anos, Jéssica, você tem de advocacia? 5. 5 anos. 5 advogada anos. Ainda agora que deixa de ser advogada iniciante. E você, Jéssica? 5 anos também. 5 anos. Então, elas estão, assim, no início da carreira delas. E elas me trouxeram o digital, né? Porque eu ainda estava naquela advocacia tradicional, naquela advocacia arcaica, né, que como o nosso mentor Marcelo Saffi fala, é uma advocacia que leva a gente também ao sucesso, mas o caminho é muito demorado e que o digital nos proporciona acelerar resultados. Então, eu tenho que agradecer sempre vocês por vocês terem trazido, né, para mim, o digital e terem transformado a nossa advocacia, porque hoje nós efetivamente estamos atuando em todo o território nacional, basicamente. Já fizemos atendimento, só não temos processos ainda, né, em todos os estados do Brasil. E a gente sabe que isso foi possível quando nós tomamos a decisão juntas, né, nós três, de migrarmos, né, de um escritório físico para um escritório digital. No online. Exatamente. Esse foi a parte inicial, né? O pontapé inicial. E essa transição de carreira, as pessoas pensam que é fácil, né? E que a gente não teve medo. Muito pelo contrário, né, Jéssica? A gente teve muito medo. Inclusive,
por a Alexandra ser uma professora de direito criminal, né, de processo criminal. Foi nossa professora. Quando a gente se uniu e decidiu mudar de área, o frio na barriga, foi inevitável, porque ficou nós como advogados iniciantes, né? Como assim a gente vai aprender uma área do zero, vamos atender uma área totalmente diferente do que nós três trabalhávamos, mas que, querendo ou não, se comunicava, né? Então, isso foi... Essa ação, essa tomada de iniciativa inicial da área foi, acho que um ponto, assim, foi o ápice, né? Para depois de tudo o que veio depois. Jéssica, me conta uma coisa. Você que é responsável lá no escritório pelo setor de marketing, que é uma dúvida que as pessoas têm muito na área da saúde. Se o marketing dá certo na área da saúde, como fazer? Que dicas que você pode dar para quem está nos escutando e que, assim, vou começar hoje na área da saúde. Qual que é a minha primeira providência aí para mostrar a minha autoridade? Eu acho que a primeira objeção que a gente tem que quebrar, né, que foi uma grande objeção nossa, uma dificuldade, até mesmo quando a gente começou a produzir conteúdo, é o que as outras pessoas vão pensar. Então, quando a gente começou a fazer vídeo, a fazer as postagens, principalmente os vídeos, porque o post estático, que é aquele que fica paradinho lá no Instagram, ele vai que vai, a gente desenvolve, tem ideia da copy, e faz, e posta, e a gente não tem aquela objeção maior, aquele medo, o que as pessoas vão pensar. De aparecer, né? De aparecer. Agora, o vídeo é algo assim que a gente teve que quebrar mesmo, e é a maior dificuldade. E todo mundo fala, eu tenho dificuldade. Tem mesmo, todo mundo tem dificuldade. Foi a nossa maior dificuldade no início da produção de conteúdo. E a primeira coisa que você tem que botar na tua cabeça é que você não faz conteúdo para outro advogado. Você faz conteúdo para atingir o seu cliente final. Você faz conteúdo para levar informação e para levar aquilo que o seu cliente precisa saber. Então, antes de tudo, quando a gente começa a pensar no conteúdo, né? Hoje, a gente já consegue produzir um conteúdo diante das demandas que a gente tem no escritório. Mas lá no início não foi assim. Então, como que a gente buscou inspiração para começar a produzir esse conteúdo? Estudando a lei dos planos de saúde, porque ali você já consegue ter muita informação. Quando nós começamos a estudar a lei dos planos de saúde, básico, né? A primeira lei que eu acho básica, que a gente tem que começar a estudar para quem quer atuar nessa área, ali você já consegue tirar muita informação, porque tem muita coisa clara, objetiva, que não é divulgada. E a partir do momento que você começa a divulgar isso, falar isso nas redes sociais, começam a vir e gerar outras dúvidas que você vai aproveitando dessas dúvidas dos seus clientes que vêm te procurando através do digital e até da parte física mesmo, nosso escritório offline. A partir do momento que a gente começou a se posicionar no digital, o nosso offline aqui na nossa cidade já começou a dar uma movimentada grande, você já consegue produzir conteúdo em cima daquilo, das dúvidas que vem chegando e das demandas que vem chegando no escritório. Eu sempre digo que a caixinha de perguntas salva vidas, né? Porque quando você faz a caixinha de perguntas, você atinge diretamente a pessoa que quer te ouvir. Porque ela faz uma pergunta pontual, que às vezes é dúvida de muitas pessoas, e você respondendo ali, você acaba atingindo, né, várias outras pessoas. Porque quando a gente pensa, às vezes, num conteúdo, e principalmente no início, a gente não sabe muito bem da onde partir, o que vai ser interessante. Então, essa mudança, esse estudo que foi feito lá no início, ele foi extremamente importante, eu acho que para chegar até aqui, né? A gente vê esse movimento hoje, né, nas nossas redes sociais. A gente consegue ver esse movimento hoje nas nossas redes sociais. E os vídeos, eu concordo com a Jéssica, foi a nossa, acho que, principal objeção. Eu, particularmente, e aí fica já para vocês, assim, um bastidor aqui, era para eu ter sido a cara do nosso escritório lá no início. Eu ia falar isso agora. Era para eu ter sido a cara do escritório, mas eu travei no momento em que eu precisei gravar vídeo. E eu travei por quê? Porque eu me preocupava demais com o que os outros advogados iam dizer. Eu não me preocupava com o que o meu cliente ia dizer. Eu me preocupava com a avaliação que os outros advogados
iam fazer do que eu estava fazendo ou falando ali no vídeo. E eu precisei de um tempo para romper essa barreira, fiz mesmo assim alguns vídeos e precisei de algum tempo até eu entender que o conteúdo de um escritório de advocacia, ele não é feito para outro advogado. O conteúdo de um escritório de advocacia, ele é feito para o cliente. Tem que ser acessível. Então, você tem que atingir o seu cliente. Engraçado que foi uma dificuldade até na hora de produzir os estáticos, né? Que a gente escrevia muito na técnico, muito formal. Juridiquês, né? O juridiquês, e a gente foi quebrando, olhando mais para o cliente, o que nós, como consumidoras de plano de saúde, tínhamos dúvida, né? Então, para montar a linha editorial foi essencial, né? Ver você produzir para o cliente, olhar para o cliente, olhar para frente e não para sua lateralidade. Isso, e a questão do marketing até no plano de saúde, ela é um pouco mais complicada do que qualquer outra área, por exemplo, que as dúvidas são mais comuns, vamos dizer assim, né? Igual a Gé falou, até nós como próprias consumidoras de plano de saúde. Tem coisa que eu descobri lendo a lei dos planos de saúde, por exemplo, que eu nem sabia que eu tinha dúvida. Então, quando você começa a estudar alguma coisa, se aprofundar nisso, que foi o que a gente fez quando a gente decidiu a área, a gente mergulhou de cabeça nisso. A gente cansou de ficar no escritório, entrar no escritório 8 horas da manhã e sair 9 horas da noite, 10 horas da noite, né? A gente chegou num nível assim que os maridos, os familiares até falavam, gente, mas o que vocês estão fazendo lá no escritório? Então, assim, até a gente conseguir colocar a máquina para rodar no início, fazer todas as mudanças que precisavam ser feitas no nosso escritório, porque a gente já via de um escritório físico, nós já tínhamos colaboradores, nós tínhamos outros advogados que eram associados, que faziam parte da nossa equipe. Então, até a gente conseguir colocar a máquina para rodar, foi muito trabalho, né? Mas nós suportamos o processo. Com certeza. É o segredo. Nós suportamos o processo. Nós vivemos, né? Porque nós realmente vivemos o processo. Cada etapa, cada setor montadinho do escritório, mesmo quando aquele setor ainda nem existia, né? A gente já pensou, fez todo o caminho. E quando chegar? Né? E por quando exemplo, chegar... e quando chegar a demanda que a gente está esperando? Porque a gente sempre teve uma meta e uma meta para atingir. Um objetivo que a gente colocou no fundo do caminho, lá na frente do caminho e fomos. Então, quando a gente chegar lá, como é que vai ser? E uma coisa interessante de falar sobre isso é que nós erramos muito lá no começo, né? E as pessoas, elas vêm agora e elas pensam assim, nossa, é perfeito. Gente, não é. Nós erramos muito no início. Por quê? Porque é normal. Todo processo, né? A gente fala, é um processo de tentativa e erro. E muitas vezes nós erramos, tivemos que recalcular a rota, voltar ao ponto inicial, ajustar parafusos, até chegar num modelo que hoje nós consideramos um modelo ideal. E mesmo assim, hoje, ainda existem mudanças que precisam ser realizadas. E sempre vão ter, porque essa é a dor do crescimento, né? Sempre vão aparecendo novos obstáculos e a gente vai passar por todos eles. Jéssica, aproveitando que você tá aí falante hoje, a Jéssica falou da questão do marketing. Mas você, dentro do escritório, também tem uma função importante, porque você cuida da gestão de tráfego, né? E todas as vezes que eu participo das aulas de monitoria, né? Lá no grupo, na mentoria do Marcelo Saf, todas as vezes que alguém me faz pergunta na rede social, uma dúvida sempre tá ali, que é: como que eu faço para prospectar cliente? É melhor uma landing page? É melhor o Instagram? É o Meta? É o Google? Né? Essas perguntas vêm dessa... Para quem tá começando hoje, tá? Ó, eu vou começar hoje a área da saúde, eu vou criar um produto digital, já vou fazer alguns vídeos, alguns estáticos, e eu quero, né, jogar isso na net com qualidade, com estratégia. O que a pessoa precisa fazer? Eu acredito que o modelo ideal foi justamente o que a gente fez no nosso escritório, que foi se posicionar no digital, mas também no off. Então, participando ali, por exemplo, na comunidade oncológica da nossa cidade, de eventos locais, né? Então, foi uma junção. Então, a gente se posicionou tanto no off, porque quem que compra de você primeiro, geralmente é alguém próximo. Então, a gente se posicionando, demonstrando autoridade naquele assunto no off e também no digital, acredito que esses dois seja o mundo ideal, né? O ideal, né? O mundo perfeito.
E com relação a tráfego, o tráfego ele está muito ligado ao marketing. Então, é um trabalho em conjunto. Se a Jéssica não fizer com uma linguagem clara para o paciente, para o cliente final, eu posso fazer o melhor tráfego, colocar o dinheiro que for. Ele não vai atingir o objetivo. Ele pode até trazer o cliente até ali na porta do escritório. Ele vai até chegar lá no primeiro chamado, né? No comercial 1. Mas ele não vai ser o cliente qualificado. E aí ele vai ter usado aquele valor, aquele investimento. Claro que você pode, com outras estratégias, e a gente fala aí depois da parte comercial, utilizar aquele cliente, reaproveitá-lo. Mas de forma objetiva, se é para você atingir aquele cliente, o trabalho com o comercial tem que estar alinhado. Então a Jéssica faz um vídeo, a gente geralmente produz ali um roteiro objetivo para atingir aquele cliente específico e roda. Ou das demandas maiores que estão rolando Isso. no mercado. Por exemplo, a gente agora está em alta em cancelamento de plano de saúde. Isso. Eu não vou fazer um conteúdo que não seja isso que está em alta agora, no momento, que é o que a grande maioria das pessoas estão passando, né? Então, o conteúdo, ele tem que ser estratégico. Tem que ser estratégico. E aí, o que acontece na parte do tráfego? Eu identifico que, às vezes, uma linguagem, um jeito dela falar, ajustando isso, vai melhorar a qualidade do lead. Então, eu volto para ela e falo, Jéssica, tá perfeito, tá chegando o cliente, mas eu vejo que ele ainda tá com uma dúvida, ou ele tá achando que é gratuito, ou ele tá achando que... ele tá entendendo que é para outra área. Às vezes acontece, já aconteceu, da gente divulgar para saúde, acabar vindo prévio. Então, né, porque acaba se comunicando. E então eu vou na Jéssica e falo, Jéssica, pode fazer o mesmo, pro mesmo assunto, só vamos ajustar aqui o roteiro para atingir. Então, a gente vai ajustando conforme vai produzindo e colocando para rodar. Então, não tem a fórmula mágica. Você tem que ter uma boa produção de conteúdo direcionada para o cliente no assunto que você quer. Então, você tem que entender o seu público, você tem que entender o seu produto, para juntamente com o tráfego a gente fazer essa prospecção. Eu escuto muito as pessoas que têm dúvidas, elas dizem assim, ó, eu estou gastando muito com tráfego e não está dando certo. Então, por isso que vocês estão dizendo aqui, não basta só colocar dinheiro no tráfego, né? Se eu não tiver uma estratégia, se eu não tiver um conteúdo, o dinheiro do tráfego ele vai ser colocado pelo ralo. Então, talvez para quem está começando e não quer começar no digital porque tem medo de gastar dinheiro com tráfego pago, saiba que esse não vai ser o seu primeiro investimento, né? E que quando você for começar, você pode começar com pouquinho. Você não precisa começar com muito dinheiro. Até nem é aconselhável, né, Jéssica? Eu acho que começar com muito dinheiro. Não. Inclusive, foi um dos nossos erros. Ia falar agora. Foi um dos nossos falar com erros, propriedade. com propriedade. Nós também pensávamos lá no começo, né? Quando a gente iniciou aí nesse do digital, que era só colocar dinheiro. E a gente colocou muito dinheiro, né? E só que era sem a estratégia certa no momento. E a gente foi realmente vivendo aquilo e aprendendo e ajustando e apanhava e vai para outro caminho e vai. Esse não deu certo. E esse não deu certo, tenta lead page, não deu, vamos pro meta, ajusta o vídeo, faz um vídeo pro site, joga um vídeo no YouTube. Então a gente vai pro TikTok. Então a gente realmente trilhou o caminho e participou ali por todos os, né? As etapas para realmente chegar, opa, esse aqui tá dando certo. E daí não adianta, deu certo e para de produzir. Que, por exemplo, teve um vídeo da Jéssica que ela fez no carro, o famoso vídeo do carro. O famoso vídeo do carro. Famoso vídeo do carro. O famoso vídeo do carro. Pode ser que você que esteja assistindo esse podcast agora já tenha visto o meu vídeo no carro. Exatamente. Já tenha chego pra você. Exatamente. Ele, por muito tempo, ele rodou muito bem. A gente ficou um bom tempo sem precisar ter que fazer um novo vídeo. Ele entregou bem, Ele entregou bem. Só que ele precisou ser reajustado depois de um tempo. E isso quem sente é ali no tráfego, daí depois junto com o comercial. Então, o comercial, ele vai dar... Como é que eu posso dizer? Base, o norte. Ou vai dar os resultados. Termômetro, né? É o termômetro. Exatamente, comercial é o termômetro. Então, eu também tava ali à frente, porque eu acredito que tá tudo ligado. A gente não tem como soltar, assim, né? Delargar. Então,
ali no comercial eu ficava atenta para o que estava chegando, tanto a Jéssica também, inclusive para a produção de conteúdo, né, as dúvidas dos clientes que estavam chegando. Preciso saber o que tá chegando. Exatamente. Então ali era o nosso termômetro para, opa, o tráfego tá rodando, tá atingindo o objetivo ou não tá. E inclusive foi o motivo da gente abrir a área do Prev, foi que começou a ligar demais a saúde com o previdenciário. Que era um projeto que a gente já tinha, né, mas que era para final desse ano. Não, meio do ano. Meio do ano. E a gente já inaugurou o setor início do ano agora. E os testes não param, né? Então agora a gente vai fazer testes com o artigo, com o blog, né? E a hora que der certo, a gente já traz essa novidade e já compartilha com vocês como é que vai ser. É bom, hein? A gente tá testando muitas coisas e essas coisas todas vocês vão ver a gente contando aqui pra vocês, lá nos perfis também, porque é o objetivo nosso, né? Nosso objetivo sempre foi aprender muito, porque a gente viveu muito esse processo de direito da saúde e hoje a gente consegue compartilhar essas informações, né? A Jéssica sempre fala, tem que compartilhar, porque se você não compartilha informação, ela não serve de nada, né? O que eu aprendi se eu não vou compartilhar essa informação? Jé, tem um caso lá no escritório que eu sei que você atuou, foi um dos primeiros casos que a gente teve de direito à saúde no escritório, né? Que é um mérito da Jéssica, foi ela que atendeu sozinha, ela fez a petição. Quando a gente estava ali, assim, ó, engatinhando no direito da saúde. Nós não tínhamos ainda nada, nem site, nem blog, nem nada. A gente não tinha nada. E aí, como a Jéssica falou, a primeira pessoa que você vai vender é alguém que te conhece. E aí, ela atendeu o filho de uma amiga, né? E conta aí, Jé, o que esse caso ele teve de influência, assim, pra nossa atuação durante esse ano? Total. É um caso, assim, que particularmente ele tem o meu carinho, é até uma amiga que a gente tem em comum, eu e a Jéssica. Então, lá atrás, quando essa minha amiga, né, posso até falar o nome dela, Priscila, ela teve um susto enorme com o filho dela, o Ravi, ele tinha 2 anos e 7 meses na época, e ele foi levado às pressas pro hospital e descobriu que ele estava tendo uma crise devido à diabetes. Ficou 5 dias na UTI, foi um susto muito grande, todo mundo na nossa época que era próximo acompanhou. Enfim, 2 anos e 7 meses, um bebê começou a fazer o tratamento com as insulinas e essas insulinas não estavam tendo o efeito necessário. Por quê? Porque as doses da insulina, ela é 1 unidade, 2 unidades, e essas doses elas não estavam sendo compatíveis para regular a diabetes do Ravi, tanto hipo como hiper, enfim. E ela chegou em mim e falou bem assim, Jé, eu tenho isso de maneira informal, tá? Jéssica, eu tô com uma prescrição, né? O endocrinologista do Ravi, ele passou uma prescrição de bomba de insulina, falou que ela funciona como um pâncreas, a gente não vai precisar ficar aplicando nele toda hora, e ele já tá... E aí, uma criança de 2 anos e 7 meses, tendo que receber não sei quantas agulhadas por dia, né? Causou um trauma pra família, foi um processo bem difícil, assim, né? Até a adaptação. Hoje o Ravi tá com 5 anos, e super bem, super saudável, lidando de forma absurdamente madura com a diabetes dele. E ela me trouxe essa prescrição e falou, mas o doutor falou que o plano de saúde não cobre, mas eu entrei num grupo de mães e algumas mães descobriram que o plano de saúde é obrigado a custear, sim. Eu falei pra ela, olha, Pri, nós não atuamos na área da saúde, eu nunca fiz nenhum processo parecido, mas se você confiar em mim, eu vou estudar o que for necessário e a gente vai entrar com essa ação e vai conseguir a bomba pro Ravi. E ele falou, então tá na tua mão. E deu todos os papéis, me levou tudo. E eu comecei a estudar, gente, na época. E eu não tinha ninguém nem pra tirar dúvida, porque no escritório a gente, né, fazia um pouco de tudo, cada uma na sua área. E eu falava, meu Deus, e agora? E comecei a estudar. E jurisprudência, outros casos parecidos, e direito do consumidor, porque tá muito junto ali com os contratos, enfim, de plano de saúde. Demorei 1 mês pra protocolar a peça dela, né? E depois de protocolada, em 15 dias saiu a liminar. Né, que o juiz obrigando, né, intimando o plano a fornecer sim a bomba de insulina com todos os insumos. Eu lembro que a primeira compra chegou aí a perto de 60 mil reais da compra da bomba de insulina e os primeiros insumos. Ou seja, um medicamento de alto custo. Mesmo que a família tenha condições, é um ônus para uma família, tem que manter isso pro resto da vida, né? Mensalmente, ali os insumos chegam na faixa de 15 mil reais, mensal. Porque você tem que trocar a agulha, você tem que trocar o catéter, você tem que trocar isso, fora a insulina em si, de fato. E eu lembro como se fosse hoje, isso já faz 3 anos, 2 anos atrás, mais ou menos, 2, 3 anos atrás. Eu lembro como se fosse hoje a sensação
que eu tive quando eu abri aquela liminar, vi que a liminar foi concedida e eu pude ligar pra ela e falar pra ela assim, Pri, deu certo, o plano de saúde vai ter que fornecer a bomba de insulina pro Ravi, assim, em 15 dias que eu protocolei o processo. Então, assim, aquela sensação foi a que eu pensei comigo. É o meu objetivo. Que transformação, assim, né? Que transformação eu pude proporcionar na vida dessa família que tava com um bebê, porque ele não tinha nem 3 anos, precisando de um medicamento de alto custo. Eu falei, não, é isso. Então, quando você, né, quando a gente sentou e teve a ideia, e você trouxe, não, eu vou mudar de área, não quero mais o direito criminal e vamos pra saúde, aquele foguinho daquela decisão liminar, aquele sentimento que tava dentro do meu coração, eu falei, não, é isso, a gente vai transformar vidas com a nossa advocacia. Esse é o nosso propósito. E é gostoso esse sentimento, né? Porque o meu genro esses dias, né? O Richard, vou dar até um beijo pra ele aqui. Ele falou assim pra mim: eu vi lá que no seu escritório sempre tem bolo, né? Sempre tem bolo lá no seu escritório. Eu falei, tem sim. Porque lá a gente comemora as decisões judiciais. Todas as vezes que a gente tem um sucesso, assim, com um paciente que estava precisando muito, a gente compra um bolinho e comemora entre nós. Porque no direito da saúde é um sucesso em equipe. É um sucesso em equipe. E a gente sabe o tamanho da transformação. Por exemplo, do Ravi, a gente sabe, né? A gente vê até hoje, né? Quantos anos isso. E ainda ele está sendo impactado com essa decisão judicial. Então, a gente às vezes recebe lá pacientes assim que me corta o coração. Por exemplo, já está 3 meses sem o tratamento oncológico porque não tem condições de pagar. E só ficou sabendo que tinha condições de receber esse medicamento pelo SUS ou pelo plano, porque viu lá um vídeo da Jéssica, que foi impulsionado pela outra Jéssica. A dupla de Jéssicas. A dupla de Jéssicas. E um conteúdo que saiu ali do escritório, essa pessoa diz, olha, eu vi que eu posso ter esse medicamento. Vocês me ajudam? Então, esse sentimento move a gente muito lá no escritório, né? E ele é um sentimento que ele foi para toda a equipe. Isso que eu ia falar, ele é um sentimento compartilhado. A nossa equipe, assim, é engajada de uma forma com o nosso propósito, que passou a ser o propósito deles também, né? Também, exatamente. Assim, desde do atendimento inicial, lá na frente, das meninas do comercial, que são as que recebem primeiro o lead que chega, que chama a gente ali no WhatsApp, enfim, até chegar lá e a gente poder ligar pro paciente para falar que a liminar foi concedida, assim, como toda a equipe trabalha unida e em busca disso, né? Desse sentimento, desse propósito que a gente se propôs ali no escritório. E é importante falar, né, que nem sempre você vai ter uma equipe para trabalhar, né? Você vai ser sozinho. Mas é uma equipe. E no começo, geralmente é assim, né? Equipe. E é possível fazer tudo isso com uma equipe. Aí, a partir do momento que você estruturar seu negócio, aí sim, você contrata ali um estagiário para te ajudar ali no operacional, que o operacional é o grande gargalo, né, do advogado. E aí você começa a partir para a gestão. Nós temos exemplos de pessoas que a gente conhece que têm escritórios totalmente online, com 5, 6, até 10 colaboradores em cada estado e trabalhando totalmente online. Então, é possível. É possível, desde que você tenha lá um método adequado, que você tenha a iniciativa, que você execute e que você tenha persistência. Porque a gente poderia ter desistido lá no primeiro mês, quando a gente jogou um monte de dinheiro fora lá no tráfego pago. Que não deu certo. Achando um absurdo aquilo ainda. Como se eu investir não deu certo. Exatamente. Mas nós amadurecemos ao ponto de entender que o erro ali foi nosso. Sim. Né? Foi um erro totalmente nosso. Porque a gente colocou dinheiro sem nenhum tipo de estratégia. Exatamente. E eu acho que é isso que a nossa audiência aqui nesse SAFcast vai encontrar. Vai ouvir pessoas que tentaram, erraram, persistiram e agora tem aí uma história para poder contar. E aprenderam com o erro e agora compartilham, né? Exatamente. Igual a Jé falou no último evento que a gente foi em São Paulo, você poder contar com pessoas que já foram no caminho, já quebraram as pedras, né? E agora estão te entregando aquilo que não deu certo e o caminho que você tem que percorrer. Um direcionamento, né? Um direcionamento pra isso. Essa é a importância
de uma mentora, né? Essa é a importância de ter uma mentora, né? Um mentor do seu lado. E essa questão do cliente que a Jéssica atendeu, né? O nosso pacientinho, o Ravi, ele foi extremamente importante ela ter vivido isso, inclusive pra gente entender a dor, a questão da empatia no atendimento. Então, ela precisava entender quem é o seu cliente. Então, a Priscila, mãe, ela tem tal profissão, ela frequenta tal lugar. Beneficiária de plano de saúde. Exatamente. O filho dela frequenta qual escola. Então, qual que era o medo dela? A questão à noite, né? Ela tem que ficar acordando várias vezes à noite. Pra ficar medindo. Pra ficar medindo a insulina. Então, tudo isso, ter essa empatia, esse cuidado e esse olhar clínico e técnico, né, do advogado e da pessoa responsável pelo setor de marketing, ele é essencial na hora também de produzir o conteúdo. Pra gente entender a nossa persona, né? Entender o CPF que a gente quer atingir, né? Eu tive o meu mentor na área de marketing jurídico, né? Vitor Lana, até vou mandar um abraço aí pra ele. Que eu lembro bem, ele falava, o seu cliente, ele tem CPF, você tem que produzir pra uma pessoa específica. Vitor Lana, por exemplo, fala pra mulheres, mães, apenas. Então, ele já sabe o conteúdo que ele tem que produzir. E nós também sabemos o conteúdo que a gente tem que produzir. Que tipo de cliente que a gente quer atingir, né? No início, a gente costuma falar que o paciente oncológico nos encontrou. Né? Exatamente. Por quê? Porque a gente tá numa cidade que aqui na nossa região é referência em atendimento oncológico. Então, muitas cidades aqui da nossa região, os pacientes são encaminhados para cá para fazer o tratamento oncológico. Então, quando a gente começou a se posicionar no marketing digital, quando a gente começou a criar autoridade sobre aquilo que a gente falava, sobre aquilo que a gente nos propomos a trabalhar no escritório, os clientes aqui da cidade, nosso offline começou a ser movimentado. Então, aqueles pacientes que começaram a vir nos procurar, em sua grande maioria eram pacientes oncológicos. Né? A oncologia nos escolheu, né? Ali no começo. Nos escolheu. É o posicionamento, né? A partir do momento que a gente começou a trazer informação para essas pessoas e como eles eram carentes de informação e a internet, hoje eu vejo, as pessoas, elas ainda são carentes de informação. A gente vive num mundo em que você dá um Google lá e você tem informação, mas muitas vezes a pessoa não tem informação de uma maneira que ela vá compreender. Então, eu acho que aí entra a importância de você ter, né, essa estrutura de falar com a sua persona, para que ela possa entender o que ela precisa, ela saiba o que você entende o que ela passa, isso, né? Aquela nossa primeira processo de saúde, né? Que é o nosso, eu falo que é o nosso case que acabou nos conectando, que é o caso da Letícia, né? A Letícia é uma criança que ela tem um problema, chama raquitismo, e que ela usa um medicamento de altíssimo custo, um medicamento que custa $8.000 a dose a cada 15 dias, e que ela tem que usar esse medicamento até terminar toda a fase do crescimento dela. E a Letícia era uma criança que não poderia ir para a escola, né? Uma criança de 4 anos não poderia ir para a escola. Olha a transformação. Porque ela não podia cair por causa da fragilidade óssea dela aí. E a partir do momento que ela fez o tratamento e que a gente começou a receber os vídeos, que ela foi para a escola, que ela estava tendo uma vida assim praticamente normal por conta daquele medicamento que ela está recebendo, ela ainda está, né, recebendo, porque até ela terminar a fase do crescimento, isso faz com que a gente não desista. Não desista. Faz com que a gente não desista. Eu acho que uma das coisas claras que nós temos é o tamanho da transformação que a gente pode gerar na vida, né, da pessoa que a gente atende lá dentro do escritório. E uma coisa que a gente precisa ligar muito também, porque a gente tá falando muito de transformação, de propósito, enfim, que de fato é uma coisa que nos move, né, diariamente, mas eu acredito que a grande maioria das pessoas que vão estar assistindo o podcast são de colegas advogados, né? A gente conseguiu unir, então, né, a nossa carreira, o nosso objetivo, o nosso propósito com a nossa satisfação financeira também, né? Porque querendo ou não, a gente tá ali todo dia, a gente tá se esforçando, a gente tá trabalhando, a gente tá com um propósito. É a nossa profissão. Mas é a nossa profissão, precisa ser rentável também, né? Exatamente. E a área da saúde, nesse contexto, foi muito importante esse apontamento da Jéssica, ela é um oceano azul, né? Nós mesmos, quando fizemos uma pesquisa
de mercado, aqui na nossa região, nós não tínhamos nenhum advogado especialista em direito da saúde. Então, olha a concorrência aí. Então, imagina você, né? Você que tá ouvindo todo dia lá assim, o mercado de advogados está saturado, o mercado de advogados está saturado, está saturado. Eu acho que ele está saturado para quem não se destaca naquilo que pretende fazer. Porque a partir do momento que a gente se posicionou na área do direito da saúde, automaticamente a gente recebeu uma demanda reprimida enorme, que fez com que a gente tivesse um faturamento aumentado de maneira muito rápida. Chegamos no objetivo muito rápido. Nós chegamos no objetivo muito rápido. Né? O faturamento do escritório aumentou muito rápido. E poder hoje, né, eu daí como mentora, poder ensinar isso para as pessoas, qual foi o caminho que a gente passou para poder chegar tão rápido nesse faturamento? É sonhar e saber que é possível alcançar. Traçar um plano, né? E não desistir. E não desistir. Porque também foi uma parte crucial, que a gente não desistiu. E aí a gente conseguiu unir a satisfação pessoal de transformar vidas com a rentabilidade. Porque também um dos motivos da gente também escolher o direito da saúde foi poder cobrar Inicial. O direito da saúde acaba proporcionando isso, né? Que é cobrar um ticket inicial para entrar com ação, cobrar ali quando sai a liminar, e daí no final do processo, que daí vira uma poupancinha, né? Uma poupancinha. A gente tem várias poupanças. A gente tem várias poupancinhas, né? Então, e é isso. Porque para quem tá começando, isso é muito importante. Às vezes a pessoa fala, puxa, mas eu vou começar. Aí o mercado hoje fala ação de êxito, né? E aí você vem para a área da saúde e é uma ação que você cobra para entrar no processo, né? Porque ela não é uma ação que nós podemos proporcionar garantia de sucesso ou que o sucesso vai vir só no fim do processo. Pelo contrário, nas ações de saúde, o sucesso ele é ali na decisão liminar, né? Na decisão liminar. Que é ali na venda também, né? Porque, por exemplo, você fala, chega um paciente ali com uma prescrição médica, o Ravi, por exemplo, uma bomba que a primeira compra é quase 60 mil reais. É quase 60 mil reais a primeira compra. Você prefere pagar 60 mil reais e ainda ter que ficar comprando os insumos mensalmente? Ou você vai pagar aqui 7, 8 mil reais de um processo inicial e receber de forma integral, ter garantido esse tratamento ao longo da vida do Ravi pelo plano de saúde. Então, assim, é uma objeção do cliente que você consegue quebrar logo imediatamente, né? No primeiro contato. E daí é a hora que entra o comercial, né? Porque a gente mostra pra ele ali justamente isso. Qual que é o valor do nosso serviço, né? Não o preço, é o valor. Então, você vai deixar de pagar esse valor por mês para pagar uma única exclusivamente aqui pelo serviço e conseguir ele pro resto da vida, o medicamento, o tratamento. Enquanto durar o tratamento, Enquanto durar o tratamento, né? Por exemplo, o Ravi é pro resto da vida, né? A Letícia, a gente sabe que vai terminar quando ela terminar a fase do crescimento dela. Isso. O paciente oncológico é quando ele conseguir ter uma remissão da doença, cura em alguns casos, ou, infelizmente, em alguns casos a gente sabe que é o tratamento paliativo e que a gente vai acompanhar esse paciente até o fim da vida dele, né? E há uma coisa que eu sempre falo no escritório e que vocês sabem que eu falo isso, é assim, se a pessoa está em tratamento paliativo, a única coisa que ela não precisa se preocupar é se ela vai ou não receber o medicamento no fim do mês. Porque ela já tem N coisas que ela tem que se preocupar. Então, assim, nós, a escritório de advocacia, nós temos a obrigação de deixar ela com essa segurança. Nós vamos fazer todo o necessário. Nós estamos com você nessa luta. A gente tá aqui. Tá aqui e você vai receber esse medicamento, certo? Porque não se enganem. Plano de saúde e nem o SUS, eles não querem entregar o medicamento. Eles fazem movimento para não entregar. A gente percebe, né? Tenta não receber intimação, certo? Quando a multa do judiciário é muito baixa, eles preferem pagar a multa do que oferecer. E aí você tem que ter lá um advogado com uma expertise. Um bom operacional, entendendo ali como funciona o processo de saúde. Isso é muito importante, né? Porque é uma área que não dá para aventurar, você precisa conhecer, né? Sim.
o direito da saúde. Por isso que eu falo que dentro da mentoria eu quero pegar na mão das pessoas, ensinar direito material, prática, porque isso é fundamental, sim, né? Não tem como. A gente sabe quanto essa foi a nossa dor. Até porque não adianta eu fazer um marketing lindo, maravilhoso, fazer um vídeo, explicar o direito, o lead chegar, o comercial converter, fechar o contrato e chegar no operacional não entregar. Não entregar, não saber fazer. Ou entregar de maneira errada, gente. Ou consegue aquela liminar e o plano não tá cumprindo. E aí eu faço o quê? Tá, e faz o quê? Espero o plano, a boa vontade. E daí toda essa estratégia, né, vai ser... Entregue. É muito importante isso, saber. E a gente sabe como é legal quando a gente faz bloqueio lá para receber 5 meses de tratamento. 5 meses de tratamento é 5 meses de tranquilidade pra gente no processo, mas é um alívio e uma transformação imensa na vida do paciente, que ele sabe que durante 5 meses ele não precisa se preocupar com o medicamento, né? E mesmo assim, que depois ele tem um escritório lá que vai dar a base para ele não precisar se preocupar. Né? Até porque essa última decisão que a gente conseguiu bloquear 5 meses de tratamento, o SUS respondeu a liminar, né? Pediu prazo de 60 dias para conseguir comprar. Agora você imagina um paciente que tá ali... oncológico, precisando do medicamento. Ok, vou esperar 60 dias o SUS entregar. Aí entra a expertise, né, do profissional de saber os outros caminhos que podem ser tomados para efetivamente ele receber aquele medicamento. Fazer cumprir a liminar. A gente fala as brechas ali que tem, né, para você conseguir, né, dar pro cliente, entregar para ele efetivamente a prestação jurisdicional, né? Porque nós somos uma ponte, né, entre o cliente e o medicamento. Isso. Exatamente. Né? Nós somos uma ponte ali. Ele tem a prescrição e para chegar aqui nesse medicamento tem um caminho, né? Isso. E somos nós que guiamos ele nesse caminho para receber aí esse medicamento. E aí, uma coisa assim que é legal. Hoje, né? Depois da gente ter estruturado o escritório, na área da saúde e tudo, vocês conseguem se imaginar fazendo outra coisa? Não. É muito incrível como a gente conseguiu mergulhar de cabeça, tomar mesmo como nossas áreas, né? Eu, inclusive... uma coisa que a gente também aprendeu foi que no começo a gente até largou as nossas áreas, outras áreas. Que a gente tinha mais afinidade, né? Que a gente começou a trabalhar. Que nem, por exemplo, eu era do Prev, a costa de trabalhista. E a gente mergulhou totalmente. E daí depois a gente respirou e falou, calma, tá totalmente ligado com o Prev. Tá totalmente ligado com o trabalhista. Vamos também manter essas áreas, a gente consegue oferecer produtos ainda pro cliente que chega, óbvio, ele chega pela saúde no escritório. Mas se você souber trabalhar esse lead teu que tá chegando, né? No teu escritório em relação à saúde, você consegue vender para esse lead aí outras áreas do direito, né? Mas naquele momento a gente sentiu a necessidade de realmente mergulhar, porque era uma área nova, era um escritório novo, a gente recém tinha criado um CNPJ, criado a nossa sociedade, né? Então as energias tinham que estar totalmente voltadas ali, porque aquele era o nosso foco, o nosso objetivo principal. E trazer essa parte da empatia ali pro comercial e pra equipe foi totalmente assim novo pra gente e tem sido totalmente satisfatório. A gente vê o nosso comercial, cansei de ver a Veri, vou falar até aqui o nome dela, né? A Veri ligando para um cliente e ouvindo ele. Às vezes o cliente só quer desabafar, então o cliente da área da saúde, ele tem esse diferencial. Então às vezes aconteceu também quando o cliente presencial de ir lá no escritório, sentar, tomar um cafezinho e acabar chorando, contando ali do dia a dia dele. E a gente acolhe, a gente conversa e a gente até fala para a equipe, não se preocupe, o cliente veio aqui para dar atenção para ele, para ouvir ele, para pegar um café, não importa quanto tempo você vai demorar. Conversa, exatamente. Então, a gente conseguir trazer o nosso propósito, né, o nosso objetivo aqui, a nossa missão, né? Exatamente, nossa missão. Para os colaboradores também tem sido sensacional. E isso reflete muito também ali no atendimento do online, né? Então, a gente recebe elogios. Nossa, muito obrigada. Às vezes nem vai contratar, não era nenhuma demanda que vai gerar contratação agora, mas a pessoa foi tão bem acolhida e ela acaba verbalizando. Nossa, muito obrigada, vocês
me explicaram de uma maneira clara, me acolheram, escutaram. Muito obrigada pelo atendimento. Se eu precisar, com certeza eu vou voltar. Então, não é só visando ali fechar contrato, aquela questão assim de mercenário, né? Tem toda a empatia por trás e a gente conseguir fazer com que o nosso colaborador transmita isso é sensacional. E reflete no financeiro, né? E sem reflete dúvida no nenhuma. financeiro, que é o que muitas pessoas buscam quando fazem uma mudança de área, quando querem ingressar numa área, ou quando essa pessoa quer colocar essa área dentro do escritório dela. Elas querem saber a rentabilidade. E eu acho que a gente é prova viva de que o direito da saúde, ele é rentável. Até porque a gente não pode ser hipócrita, né? Lá atrás, quando a gente decidiu escolher essa área, óbvio que uma das coisas que brilhou os nossos olhos foi o faturamento. Sem dúvida nenhuma, né? A possibilidade de cobrar na inicial, você ter a poupancinha lá de honorários de SUS, por exemplo, que vem uma sucumbência grande, medicamentos de alto custo. Imagina um medicamento de alto custo que você tem que pedir no judiciário aí por um ano. Nós temos uma ação no escritório, né? Não vou falar de onde é e nada, mas que o medicamento é 7 milhões. Nós temos uma ação no escritório que o medicamento é 7 milhões. Vai demorar 10 anos esse processo. A gente sabe disso, né? Mas quando sair, né, Gé? E esse é um cliente que a gente nunca viu ele pessoalmente. Ele conversa pelo aplicativo. E cada vez que a gente faz um bloqueio de home care lá pro filho dele, né? Que o filho dele tem AME. Cada vez que a gente consegue um bloqueio, esses bloqueios são assim, baratos. Se você for ver, né? Porque é 15 mil cada bloqueio dele ali. Ele manda uma mensagem assim, agradecendo. E eu digo que as mensagens dele, elas aquecem meu coração. Sim. Porque eu imagino, né? A gente não conhece eles, porque eles são de longe. Eu imagino a transformação que a gente causou na vida dessa pessoa. E a gente obviamente, que a gente pegou essa causa e visualizou lá no final. Nossa, um medicamento de 7 milhões é um medicamento que vai nos dar uma excelente rentabilidade. É a nossa poupança. É a nossa poupança. Então, se você está procurando uma área, né, que você tenha a possibilidade de cobrar honorários iniciais e uma área que você tenha uma possibilidade de rentabilização rápida, o direito da saúde é para você. O direito da saúde é para você. E aí, o que você vai ter que aliar isso? Técnica, né? Técnica. Direito material, prática e as técnicas de gestão, marketing e vendas, que é o que vai mudar o jogo do teu negócio. Exatamente. Nossa, e tem muita coisa aqui pra gente conversar, Muita. né? Tem o comercial, como a gente estruturou, inclusive o script. Tem a parte financeira de cobrança, como cobrar. Tem muito os êxitos, porque tem muito contrato que vai no êxito também. Você sabe que na mentoria, uma das coisas que eu me preocupei foi colocar uma aula de como construir o script de vendas no direito da saúde e como fazer o seu comercial entender a importância de agir com empatia ali naquele momento inicial. Porque é uma análise psicológica ali, né? Então, até quando a Jéssica viu, né? Eu mostrei pra ela, ela falou, nossa, você vai ter aula com... Eles vão ter aula com psicólogo? Falei, sim, é importante no direito da saúde, que é uma coisa que a gente poderia ter aprendido lá atrás e a gente não teve. Foi na raça. A gente aprendeu na raça, né? A importância de você ter um profissional, né? Que lide com saúde mental. Porque esse profissional, ele vai ajudar a sua equipe, vai ajudar você, né, a blindar seus pensamentos, a sua mente. A não pegar pra gente, né? Porque a gente tem que resolver sem absorver pra gente. Porque chega muitos casos, assim, difíceis. Isso quando a gente não perde o paciente, né? Já aconteceu da gente ter vários clientes que, assim, saiu a liminar. Teve pessoas que não deu tempo de chegar o medicamento, né? Até porque a pessoa já tava num estado bem avançado, né, da doença, ou clientes nossos que a gente conseguiu home care, já estava tendo atendimento home care, mas chegou a falecer, então a gente ainda tem que aprender a lidar com a perca, né? Com a perca. Então, isso tudo a gente vai discutir, né? Eu espero que a gente tenha vários outros momentos aqui juntas, né, pra gente poder contar mais dessa história, né? Mas para finalizar aqui hoje, né, eu queria dizer para as pessoas o seguinte, que a área da saúde é uma área extremamente rentável, é um oceano azul de possibilidades, desde que você tenha a estratégia correta. Né? Eu acho que o mais importante é ter essa estratégia correta. E essa estratégia a gente vai entregar para vocês na mentoria. Vocês vão ter aula aí de direito
prática de direito material, gestão, marketing e vendas, construção do script, tráfego pago e muito mais. Vou deixar você prontinho para que você possa aí ser um profissional de sucesso e que eu possa usar você como meu case de sucesso aqui para você ser ouvido e contar, né, de onde você começou, né? Ser convidado aqui para o SaúdeCast para contar a sua história. Exatamente. Jéssica, você quer dar um recado final aí para essa pessoa que tá pensando aí na área da saúde? Se você tá pensando, se você tá com medo de mudar de área, né? Quero dizer para você, não tenha medo. Olha a história da Alexandra, que saiu de 20 anos, né? São 17 anos, foi 17 anos como professora de direito Rainha criminal. do júri. Rainha do júri, consolidadíssima aqui na cidade. Então, se você tem medo de mudar de área, não tenha medo, confia. A Alexandra vai pegar na sua mão, vai te ensinar o caminho. E essa mudança de área, essa mudança de vida, o seu sonho, ele é totalmente alcançável. E você, Jéssica, deixa uma mensagem aí para essa pessoa que tá... Vou me formar, não sei pra onde ir. E como diz a Alice lá no País das Maravilhas, né? Se você não sabe pra onde ir, qualquer caminho serve. Então, diga pra essa pessoa, dá o seu conselho aí. O meu conselho é entre na mentoria da Alexandra Barbie. Que ali você vai aprender o caminho das pedras. Aquele caminho que a gente já quebrou, suadinho, que a gente bateu a cabeça, que a gente trabalhou duro, firme. Olha, a gente tá entregando ouro lá. A Alexandra vai entregar o ouro nessa mentoria. Assim, é possível. É uma área deliciosa de trabalhar. Nós que somos advogadas recém-formadas, né? A gente se encontrou literalmente, porque essa sensação de transformar vidas, se é isso que você quer, né? Além de, obviamente, ter um retorno financeiro, poder transformar vidas, fazer um relacionamento com seu cliente, né? É uma área sensacional. E eu confesso que quando eu me formei, é uma área que não passou na minha cabeça, né? Eu nem pensava na possibilidade de trabalhar nesse setor. Mas, graças a Deus que a gente encontrou isso e a gente conseguiu, então, unir propósito de vida com financeiro, né? Com realização profissional. Então, a dica final que eu posso deixar é... Entra na mentoria da Alexandra, que vocês não vão se arrepender. Gente, obrigada por vocês terem topado vir aqui começar, né, esse primeiro SaúdeCast. E eu espero ouvir vocês também lá na mentoria, contar algumas coisas lá na mentoria para quem passar por lá. Com certeza. É importante a experiência que vocês têm no que vocês desenvolvem, né, dentro da sociedade. E deixar de mensagem para você que é possível, que você vai encontrar um método extremamente possível para que você possa escalar na advocacia do direito da saúde. Até o próximo episódio do SaúdeCast.